bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Eu sou a professora Launelli e na aula de hoje nós vamos falar sobre orçamento. Todo engenheiro civil, em algum momento, terá que elaborar um orçamento. E na hora de elaborar esse orçamento, é muito importante que você saiba o que são os encargos sociais e como isso vai afetar o preço da sua obra, tudo bem? Primeira coisa, o que são esses encargos? Esses encargos, eles são custos que vão ser incidentes sobre o pagamento dos salários das pessoas que trabalham para a sua construtora, ok? E qual é a origem desses encargos sociais? A origem desses encargos sociais são diversos. Partes desses encargos têm como origem a própria CLT. Alguns desses encargos têm como origem a Constituição Federal de 88, leis específicas ou também convenções ou acordos coletivos de trabalho, tudo bem? Todos esses parâmetros podem gerar encargos para a sua folha de pagamento, que você tem que levar isso em consideração na hora de você fazer um orçamento, ok? Existe um decreto, que é a Instrução Normativa 18 de 97, que fala que a gente tem que classifica esses encargos sociais em grupos. Então, a gente vai falar de cada um desses grupos agora. O primeiro desses grupos, a gente vai chamar de grupo A. O que seria o grupo A? O grupo A seria aqueles encargos cuja a origem dele é alguma legislação trabalhista, tudo bem? Ou alguma convenção coletiva de trabalho. E quais seriam esses encargos? Seria o FGTS, o salário educação, os encargos com o sistema S, que seria SESI, Senai, Sebrae, o INCRA, o INSS e o SECUNSE. Em relação ao INSS, eu vou falar daqui a pouco, nesse vídeo, que existe também uma diferença entre algumas folhas de pagamento que são oneradas ou desoneradas desse valor do INSS. Mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tudo bem? E além desse grupo A, que você vai ter na hora de você fazer o orçamento, temos também o grupo B. O que seria o grupo B? O grupo B é o seguinte: muita gente, quando vai contratar um empregado, seja um horista ou seja um mensalista, ele só considera como encargos sociais esses itens que a gente acabou de citar. Qual que é o problema? Além desses encargos, que são os encargos que estão incididos diretamente na folha de pagamento, o ideal seria que você já considerasse naquele preço que você vai estar reservando para o pagamento daquele funcionário os outros encargos, que seriam os encargos do grupo B, que muitas vezes a pessoa esquece de considerar, que é o seguinte: quando você vai pagar alguém por mês, é importante que você considere também aquele custo que esse trabalhador vai te dar na sua folha de pagamento, mas que não vai ter uma contrapartida de prestação de serviço. O que, por exemplo? Férias. Férias é um direito que todo trabalhador tem, mas nas férias esse trabalhador ele não vai estar prestando serviço diretamente para você. Contudo, esse custo você tem que levar ele em consideração na hora de você fazer a sua análise da sua folha de pagamento. O 13º salário também é ideal que você já todo mês deixe ali guardado uma parcela desse dinheiro que vai ser referente a esse valor. Faltas, indenizações e avisos prévios e término do contrato. Tudo isso são custos que você pode, porventura, ter com esse empregado e que, caso você já considere isso quando você vai fazer o orçamento, você vai ter muito menos problema na hora de você fazer uma rescisão contratual, tudo bem? Então, nós temos esse grupo A, lembrando que o grupo A são esses aqui relacionados à legislação trabalhista ou convenção do trabalho. O grupo B vão ser aqueles que seriam prestações de quando você não está, quando o empregado ele não está diretamente prestando serviço na sua construção. E nós também temos o grupo C. O grupo B, esses valores, eles estão incidindo diretamente sobre esses custos aqui do A, tudo bem? Por quê? Porque isso aqui são salários que você vai ter. Então, em todos esses salários, você vai ter que considerar nas férias o FGTS, o salário de educação, o SESI, o Senai, o Sebrae, o INCRA e assim sucessivamente. Então, todos esses valores aqui, que seriam um salário, a única diferença é o salário que você está pagando a pessoa sem ela estar trabalhando diretamente para você,
todos esses vão ter incidência desses grupos aqui do grupo A, tudo bem? Ótimo. Agora, nós temos o grupo C, que seriam aqueles que você não vai sofrer incidência direta do grupo A. Por quê? Porque esses aqui estão relacionados com aquele custo que é muito comum na construção civil, que está relacionado à demissão do trabalhador. Todo mundo que já trabalhou em alguma construtora ou em alguma obra sabe que a rotatividade na construção civil é gigantesca. Isso até porque os projetos, eles têm muitas vezes um tempo limitado. E nem sempre para a empresa é interessante você continuar com aquele empregado quando você terminou a construção. Então você tem um grande custo com demissão na construção civil. E isso você tem que levar em consideração no seu orçamento. Então, esse custo grupo C, que você já deveria levar em consideração todos os meses para você se preparar financeiramente, está relacionado a avisos prévios que você vai ter que ser concedidos ao longo do contrato, férias quando vencidas, porque se você for demitir um funcionário e ele tem férias que ele ainda não cumpriu essas férias, você vai ter que cumprir, vai ter que pagar por essas férias vencidas. Pagamentos de multa de FGTS por rescisão sem justa causa. Tudo bem? Então, todos esses são o que está incidindo no grupo C. E, finalmente, nós temos o grupo D, que seria reincidência de um grupo sobre o outro, que estaria relacionado a férias e 13º salário. Tudo bem? Então, essas são as divisões em grupos. E qual é a outra coisa importante de dizer agora que a gente está falando dessa parte de encargos sociais? Outra coisa que é muito importante você saber é que quando você vai pegar um custo lá no SINAP, existe o preço lá do SINAP, que é um preço desonerado, e um preço não desonerado. E isso é muito importante que você saiba. Por quê? Se você for pegar uma planilha errada do SINAP para fazer essa análise, você vai ter um grande prejuízo na sua obra. E qual que é a grande diferença entre um custo desonerado e um custo não desonerado? Simples. É o seguinte: no ano de 2013, o governo federal ele tinha o intuito de estimular certos setores da economia. Nós tínhamos tido uma crise econômica em 2008 e no ano de 2013 esse era o nosso objetivo, aumentar, incentivar alguns setores da economia, entre eles a construção civil. Por isso eles fizeram a Lei Federal número 12.844 do ano de 2013. E o que essa lei fala? Essa lei fala da desoneração da folha de pagamento. E o que seria isso? Seria o seguinte, olha. Dentre os encargos sociais, o encargo social que pesa muito sobre a folha de pagamento de toda consultora é o INSS, que tem um valor de 20%. E aí, qual que era a ideia na época? A ideia era, o construtor ele poderia optar pelo sistema desonerado ou pelo sistema não desonerado. E o que seria isso? Os sistemas que estão desonerados, deixa eu escrever aqui, não, ok. Quando você vai pegar uma folha de pagamento que ela é desonerada, significa que ela não vai pagar diretamente a contribuição de 20% do INSS. Ou seja, lá na planilha de custos, você não vai ter esse custo de 20% de pagamento do INSS sobre a folha de pagamento. Mas o que você vai pagar ao invés disso? Ao invés disso, você vai pagar uma porcentagem sobre o faturamento da empresa. Na época que essa lei foi criada, essa contribuição que iria ser sobre a folha e sim sobre o faturamento, seria mais ou menos de 1 a 2%. Hoje isso está em torno de 4%. Então é muito importante a empresa fazer uma análise muito detalhada antes de optar por uma forma ou outra, porque isso pode gerar um grande prejuízo no final, tudo bem? Então, basicamente, se você opta pelo sistema que é o sistema desonerado, você não vai ter esses 20% de contribuição de INSS, contudo, você irá pagar uma porcentagem sobre o faturamento da empresa, que antes, quando criou a lei, era de 1 a 2% e hoje está em torno de 4%, tudo bem?
Ótimo. E qual que é a outra opção que você tem? Você também pode optar pelo sistema não desonerado. Isso é a empresa que opta, né? E quando ela opta pelo sistema não desonerado, ela vai fazer a contribuição de 20% do INSS diretamente sobre a folha de pagamento. Tudo bem? Então, bora ver umas planilhas aqui do SINAP, onde a gente tem isso mais ou menos. Primeiro eu vou mostrar uma planilha sem desoneração. O que significa que ela não é desonerada? Significa que a gente vai ter aqui que o pagamento de 20% do INSS. Tudo bem? Então, olha aqui. Aqui nós temos todas as contribuições do grupo A, que seria, como eu falei para vocês, INSS, todo o sistema S, SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, salário educação, seguro contra acidentes de trabalho, FGTS e SECONS. Você vê que isso aqui tem uma diferença entre funcionários que são horistas e que são mensalistas. Os funcionários da sua empresa, que no geral você os paga como mensalista, seria, por exemplo, o engenheiro civil da sua obra. O horista, por exemplo, você tem o marceneiro, o carpinteiro, o pedreiro, que você paga no geral ele como horista. Então você percebe que aqui no grupo A, os encargos sociais são os mesmos, 37,8%, 37,8% para ambos. Ok? Depois eu posso fazer um vídeo só diferenciando qual a diferença de horista para mensalista. Temos também aqui o grupo B, que eu já falei para vocês o que seria. Isso aqui seria o repouso semanal remunerado, feriados, auxílio enfermidade, 13º salário, licença maternidade. São aqueles dias que, como eu falei para vocês, são dias que você vai estar pagando para a pessoa sem que ela, de fato, esteja trabalhando. E aqui você vai ter uma diferença nisso. Por quê? Quando você tem um funcionário que você paga ele por mês, todos esses dias que não estão sendo, que ele não está trabalhando, mas que está embutido no seu salário, você já tá, isso aí já está sendo embutido no seu salário. Então, por isso que aqui você tem 0%, 0%. Por isso é que aqui, essa parte, você tem uma grande diferença, que é tudo quase 0%. Porque esses dias que ele não está... Esses dias que são dias que ele não trabalha, mas que ele já está recebendo, ele já está embutido no salário. Quando você tem um funcionário que você paga ele por hora, você tem que embutir isso no salário dele. Tudo bem? É um direito dele. Então, repouso semanal remunerado, feriados, auxílio enfermidade, 13º salário, licença paternidade, faltas justificadas, dias de chuva, tudo isso são coisas que você vai ter que embutir no salário dele. Por isso aqui o encargo da pessoa que é horista, por exemplo, o pedreiro, ele tem um encargo social maior do que o engenheiro da sua obra, que é um mensalista. Tudo bem? No geral é um mensalista. E aqui nós temos o grupo C. O que seria o grupo C? O grupo C seria aquelas despesas, como eu disse, com demissão, que seria aviso prévio indenizado, aviso prévio trabalhado, férias indenizadas e assim sucessivamente. Aqui você também percebe que você tem nos horistas um valor um pouquinho maior do que os mensalistas, justamente por isso. Porque, por exemplo, em relação a férias, aviso prévio e tal, você vai ter um custo maior nessa parte com os horistas do que com os mensalistas. Justamente porque muitos desses valores já estão embutidos no próprio salário do mensalista. E, finalmente, o grupo D é simplesmente a incidência de um grupo sobre o outro. Ok? E aqui você percebe também que o encargo social do horista é maior do que o encargo social do mensalista. Então, o que você percebe no final? Você percebe que um funcionário seu, um pedreiro, que trabalha na sua obra, você tem 113,52% do salário dele é encargo social. Isso quer dizer que, basicamente, você quase mais que dobra o valor do salário dele quando você considera encargos sociais, tudo bem? Então, você percebe que no Brasil a gente tem uma folha de pagamento que é bastante onerada, né? Que acaba que você tem um custo muito grande. Cada funcionário da sua empresa você tem um custo muito grande. E agora, só para finalizar a aula, vou mostrar essa mesma tabela para os encargos sociais, mas com desoneração, que seria aqui 0% de INSS. Então, a ideia é basicamente a mesma. Você vai ter aqui o grupo A, você vai ter aqui o grupo B, o grupo C, o grupo D.
tudo bem? A única diferença disso pro que a gente acabou de ver é que aqui o valor que você vai pagar do INSS é zero. Por que zero? Porque você não vai... você, ao invés de estar cobrando diretamente, pagando o INSS diretamente na folha de pagamento, você vai tirar esse valor sobre o lucro presumido da empresa, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar. Eu espero ter respondido todas as dúvidas de vocês sobre esse assunto e até a próxima aula. Tchau, tchau!